E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Edição Numerada. Eu sou a VG e neste vídeo, dando continuidade à série de ícones da DC em formato álbum gigante, vamos falar de Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade. Bora conferir? Essas belíssimas edições têm o formato de álbum gigante, medindo 25,5 por 34 centímetros, e sem dúvidas são as maiores HQs que possuo na coleção. Vejam só a comparação de tamanhos com as outras publicações. O clássico formatinho com o tamanho dos mangás publicados no Brasil, com o clássico tamanho americano e até mesmo com o grande formato magazine das graphic novels e da Espada Selvagem de Conan. Realmente esse é o formato que mais se aproxima do tamanho da arte original de Alex Ross, que se utiliza de grandes painéis para produzir a sua arte. Esta série foi produzida por Paul Dini e Alex Ross. A diagramação segue o estilo narrativo de quadrinhos, mas não tem balões de diálogos. Eles têm um letreiramento no estilo de livros ilustrados, o que contribui para valorizar ainda mais a arte de Ross. Alex Ross consegue a proeza de representar os personagens de forma realista e ainda manter os uniformes exatamente como são nos quadrinhos, sem fazer alterações que são muito comuns quando adaptam para fazer os filmes, o que é um feito impressionante. Diferente das grandes sagas e histórias complexas, Paul Dini e Alex Ross nos apresentam uma história de leitura rápida, sem grandes reviravoltas ou clímax, mas que partem de premissas interessantes, cujo grande inimigo não são vilões superpoderosos, mas sim problemas mundanos que afligem a humanidade. Assim que abrimos a edição, nos deparamos com uma bela e impactante imagem de apresentação, que é um close da imagem de encerramento, onde ela é ilustrada de corpo inteiro. Logo em seguida, temos, como é padrão nessa série, um breve resumo em 2 páginas da origem da personagem, onde nos é mostrado que as Amazonas, criadas pelos deuses e cansadas de guerrear contra a opressão que as impediam de ocupar seu lugar no mundo hostil dos homens, suplicaram às suas deusas em busca de um santuário, e sendo ouvidas pela gentil Afrodite, cuja vontade as afastou dos campos de batalha e as levou rumo às praias da Ilha Paraíso, onde se viram livres para desenvolver suas mentes e corpos, onde criaram Themyscira, prosperando, esse refúgio de tranquilidade espiritual e intelectual, com avanços tecnológicos até superiores aos do mundo mortal. E Hipólita, a regente das Amazonas, recebeu a maior dádiva de Afrodite, tendo suas orações atendidas quando recebeu o sopro da vida a uma criança, que ela esculpiu do barro e que foi batizada de Diana, vivendo e crescendo como sua filha e adorada princesa de sua nação. E com um longo passar do tempo, elas se afastaram ainda mais da humanidade. Julgando que o mundo exterior seria beneficiado com seus elevados conhecimentos, as Amazonas decidiram criar um torneio, com a intenção de descobrir e capacitar uma embaixadora que demonstraria ter grande vigor, além de força espiritual à altura do desafio. Uma misteriosa campeã surgiu do torneio e, para surpresa e coração apertado de Hipólita, essa vencedora era sua filha Diana, que estava determinada a assumir a ingrata e difícil tarefa. Diana então se tornou a Mulher Maravilha, e Hipólita lhe abriu as portas do perigo e incertezas do mundo dos homens.
E em sua jornada, ela carrega a sabedoria e coragem das Amazonas, sendo guiada pela compaixão que sente por todos os necessitados. Aqui temos os agradecimentos de Paul Dini e Alex Ross a todos os que os inspiraram e os ajudaram na jornada de criação desta obra. A história inicia mostrando Diana em ação, correndo, para impedir que terroristas executassem o presidente de uma nação. Entrando de surpresa no gabinete presidencial invadido e rechaçando com suas apuradas técnicas de combate a tentativa de assassinato em curso, o que é mostrado em belíssimas ilustrações em página dupla. Após derrotar os criminosos e os entregar às autoridades, Diana esclarece que agiu em nome da justiça e que o destino dos mesmos agora cabia às cortes de justiça desse país. Partindo dali, em seu jato invisível, ela precisava cuidar de outras calamidades ao redor do mundo. E assim a acompanhamos em seu combate ao crime, enfrentando criminosos armados, salvando trabalhadoras de um incêndio, resultado de negligência e suborno dos fiscais de segurança pelos industriais gananciosos que visam os lucros acima das vidas de seus empregados, derrotando soldados que querem lucrar, servindo de guias para esportistas amadores que caçam espécies ameaçadas, além dos habituais criminosos, high-tech e encrenqueiros fantasiados de sempre, havendo ainda os acidentes e desastres como uma grande colisão de trens, onde os sobreviventes agradecem a ajuda e demonstram forte abalo tanto pelo acidente quanto pela visão de uma amazona erguendo um dos vagões. E mesmo em meio a tudo isso, sempre há tempo para um abraço delicado e uma voz reconfortante a uma criança assustada. Ela entende a necessidade de conforto, pois frequentemente também precisa disso. Voltando a Themyscira, ela pretende avaliar o andamento de sua missão. Embora os anos vividos no mundo dos homens passem como dias para Diana, ela sentia que havia estado longe de casa há séculos, e foi gratificante rever velhas amigas. Mesmo tendo pouco e cada vez menos momentos de serenidade, ela não se arrepende do papel assumido como embaixadora das Amazonas. Na Ilha Paraíso, as Amazonas alcançaram a harmonia entre natureza e tecnologia, bem como entre seus corpos e almas. Potencial esse que existe dentro de cada mortal, mas poucos são capazes de encontrar tal equilíbrio. Diana espera que sua presença entre eles os ajude a alcançar esse potencial, se eles a ouvissem. Em busca de aconselhamento, Diana conversa com sua mãe, Hipólita, que possui grande sabedoria a respeito dos costumes de seu povo, tendo a vontade de uma guerreira e o intelecto de uma filósofa. Porém, Diana percebe que tantos séculos afastada do mundo dos homens acabaram por limitar sua compreensão dos mortais. E se mostrou surpresa ao saber que os mortais não reconhecem e não aceitam a Mulher Maravilha como uma guia rumo à verdade e à compreensão. E Diana sente constrangimento ao lhe revelar que os mortais geralmente escolhem seus próprios guias sem considerar a lógica e a benevolência nessas escolhas. Tendo que retornar ao mundo dos mortais, ela se dirige a uma nação autocrática, onde havia uma luta por direitos civis, com os manifestantes tendo tomado a capital, desafiando a paciência de um governo insensível. Com o descontrole das emoções, o risco de violência era enorme. Sua condição de embaixadora lhe permitiu acesso ao Conselho de Estado, onde foi reconhecida por realizações passadas e pelo poder que representa. Seu clamor aos líderes para que fossem tolerantes e ouvissem com o coração não era levado a sério, e os olhares de desdém dos membros do Conselho deixavam claro que sua interferência não era bem-vinda nessa questão interna e lhe pediram, com firmeza, que partisse dali. E antes de sequer retrucar, Diana é surpreendida pelo som de maquinário pesado nas ruas, que eram o exército convocado pelo Conselho, para tratar os pacíficos manifestantes como se fossem terroristas. Em fuga desesperada pelo avanço dos tanques, a multidão se pôs a correr. Era questão de segundos para alguém perder a vida.
O que não tardou a acontecer. Uma jovem cai bem no caminho de um tanque, e mesmo estando à vista do condutor, o veículo não reduz a velocidade e nem mesmo desvia de seu curso. E é quando ela decide agir e tornar pública essa questão interna, numa bela e impactante ilustração em página dupla. Dando só o tempo necessário para os soldados saltarem, Diana arremessa o veículo sobre outro, voltando-se então para a garota caída e trêmula. Ajudando a jovem a se levantar, Diana lhe diz: "Está tudo bem, o perigo já passou." No que a jovem, atemorizada, lhe encara e pergunta: "O que é você?" "Uma amiga, uma mulher como você," Diana lhe diz, sorrindo. No que a jovem retruca: "Não, você não é como eu." Ele dá as costas e foge correndo. A moça havia-lhe visto apenas como uma intrusa indesejável em seu mundo, uma criatura bizarra tão ameaçadora quanto o tanque que quase a matou, deixando Diana mais uma vez espantada de ver como a percepção que as pessoas têm dela pode ser equivocada e seus esforços em prol do bem acabam mal interpretados. Ela reconhece que sua aparência pode ser estranha para algumas culturas, mas como representante de seu povo deve seguir as tradições e utilizar os trajes cerimoniais do cargo, o que leva muitos a julgarem-na pela aparência e ignorar as causas que ela defende. Atendendo a um pedido de um amigo militar, ela o acompanha numa missão humanitária, onde, numa reunião com o presidente de uma ditadura hostil, como defensora da paz, tentou apaziguar uma crise, pedindo que parassem com a cruel prática de usar camponeses como escudo humano quando um país vizinho ameaçava lançar ataques. Era notável nos olhares de desdém dos membros do gabinete que sua presença não era levada a sério, além de negarem as acusações e se mostrarem surpresos com a informação, o que era uma clara mentira deles. Também lhe negaram o pedido de se encontrar com os camponeses para conferir seu bem-estar, com a alegação de que naquele momento não seria possível. E Diana diz ao seu contato que não podia ir contra os princípios éticos que defendia, tirando umas respostas à força desses homens. E seu amigo militar disse compreender, mas com evidente desapontamento na voz. Ela também estava desapontada e também furiosa, e decide fazer algo a respeito, como Mulher Maravilha. Como não teve sucesso na diplomacia, ela decide uma abordagem direta, indo até uma pequena cidade perto da zona de guerra. Tentando obter informações, ela pergunta sobre os camponeses a algumas pessoas em sua própria linguagem e dialeto impecável, mas só tem como resposta reações e olhares de temor que logo se transformam em agressões, e se dá conta que seu traje é encarado como uma descarada agressão à cultura local. Vendo que sua abordagem evidentemente falhou, só resta ela partir, humilhada e melancólica. Ela resolve então pedir aconselhamento ao seu aliado e amigo, Clark Kent. E lhe pergunta: por que você passa a maior parte de sua vida disfarçado? Não acha que poderia realizar muito mais se estivesse com seu traje o tempo todo? Este aqui é quem eu realmente sou, Diana. Fui educado para acreditar que não era diferente de mais ninguém na Terra. Meus dons não me fizeram mudar muito de opinião. Na verdade, apenas me levaram a perceber como realmente preciso dessa identidade. Eu sou aceito pela maioria das pessoas. Posso usar meus dotes especiais em benefício delas, mas jamais perco de vista as milhares de coisas que tornam a vida humana uma experiência tão valiosa. Você e eu sabemos, Diana, que a vista é linda lá do céu, mas a maior parte das pessoas vive com os pés no chão e os olhos voltados para a sua existência cotidiana. Isso não quer dizer que lhes falte visão ou o desejo de se sobrepujarem, nada disso. Apenas suas prioridades são outras,
Os homens e as mulheres querem controlar seus próprios destinos, no que fazem muito bem. Você não gostaria de ser dirigida, incitada ou forçada a mudar. O mesmo vale para os demais. Apesar de você ter boas intenções, qualquer orientação pode ser calamitosa, principalmente quando vem de alguém que eles julgam perfeito. Você me acha perfeita? Eu sei que não sou o primeiro a dizer isso, mas sua enorme beleza e força podem intimidar a maioria das pessoas. Entendo que o resto do mundo encare isto com dificuldade. Mesmo assim é possível um equilíbrio entre o homem e o super-homem, ou, no caso, a mulher. Acredito que a melhor maneira de produzir mudanças significativas é trabalhar ao lado das pessoas em vez de ficar acima delas. Pelo menos isso sempre funcionou comigo. E, decidindo seguir o conselho do amigo e usando roupas comuns, ela participa de um protesto tumultuado, mas sem tomar partido de nenhum dos lados, e avalia a diferença entre estar em meio à multidão e acompanhar estando acima da situação. Quando percebe um manifestante armado, mal intencionado, ela resolve agir destruindo a arma e nocauteando o indivíduo antes que o mesmo causasse uma chacina. Continuando em sua jornada, ela vai a uma nação rica em florestas, cujos líderes aceitaram milhões para criar uma área de preservação, mas continuaram permitindo sua exploração. E enquanto os processos e embargos judiciais se arrastam, algo deve ser feito para cessar o desmatamento ilegal. Enquanto os madeireiros, além de não acatar os pedidos, resolvem expulsar o grupo protestante no qual ela se infiltrou, ela resolve agir, seguindo a mesma conduta dos mesmos e causando secretamente a sabotagem de todo o maquinário ilegal. Em outra parte do mundo, em um país que outrora foi destroçado pela guerra, Diana, usando o nome fictício, presta ajuda humanitária a crianças feridas por minas terrestres deixadas pela guerra e também presta ajuda em localizar e desarmar essas armadilhas. Tempos depois, ela retorna às nações do deserto para finalizar a missão iniciada semanas atrás. Desta vez, infiltrada como soldado, fica sabendo que as aldeias foram evacuadas e os habitantes usados como escudos humanos mais uma vez, e descobre onde estão sendo mantidos. Uma mulher vagando sozinha nos arredores de um campo de reféns dificilmente será considerada uma ameaça. Sendo rendida pelos cruéis soldados, e seus apelos para que libertem sua gente são tratados com desdém e abuso. Outras mulheres, também prisioneiras, se solidarizam com a recém-chegada. Os soldados informam que os bombardeios irão começar e ordenam o transporte imediato dos reféns. Diana então encara o capitão do campo e em desafio lhe diz: "Nós não vamos a parte alguma." O tapa dirigido ao seu rosto não encontra o alvo, e o capitão, segurando seu braço fraturado, ordena aos berros que seus homens atirem, o que seria fatal aos vários inocentes ao seu redor. E já que a questão era sobre escudos humanos, ela será esse escudo. Canalizando a dor e o sofrimento dos reféns, num feroz ataque contra a ira covarde dos carcereiros, se tornando, naquele momento, uma força de juízo implacável contra seus algozes. Ela se torna um clamor de consciência que não será silenciado ou calado por mentiras, um espírito da verdade. Os reféns estão a salvo. Diana os liberta, destruindo os alambrados, e nota que sua presença ainda é assustadora para eles. Há alguns acenos discretos e orações sussurradas, mas em sua maioria os reféns partem em silêncio. Ela não esperava e nem queria algo além disso. Sua verdadeira vitória se encontra nas almas que foram poupadas, pois onde há vida, há esperança de novas ideias, tolerância e compreensão. E esta vitória é o bastante para qualquer guerreiro. Diana agora se dá conta que é tanto uma guerreira quanto uma mulher de paz, jamais podendo priorizar uma parte de sua alma em detrimento de outra,
embora hoje sinta que ambas coexistam em maior harmonia do que antes. Heroína, semideusa, soldado, pacifista, ela é todas essas coisas em parte e nenhuma delas por inteiro. Em verdade, é muito parecida com as pessoas do mundo dos homens, um ser de contrastes e contradições. E agora que viveu entre eles, percebe que é aí que pode continuar a fazer o bem. E a história finaliza com Diana falando ao telefone com Clark, para lhe dizer que ele tinha razão, que a visão dentre as pessoas é menos dramática, mas muito mais inspiradora. Sempre que necessário, ela será a Mulher Maravilha. E sabe que o destino criará em breve outra terrível situação que apenas a princesa das Amazonas pode enfrentar. Até lá, ela ocupará seu papel de mulher comum, sem títulos ou trajes de gala, e que se esforça para fazer o possível, armada apenas com seu coração piedoso e a crença profunda na bondade das pessoas ao redor. Bondade por vezes oculta, mas sempre inerente. É o melhor para conquistar seu lugar no mundo humano. Sobre os autores, Paul Dini, entre outros projetos, se tornou reconhecido por seu trabalho como roteirista e produtor da série animada do Batman de 92. Em 96, assumiu o desenho animado do Superman, de grande sucesso também. Alex Ross se tornou famoso em 93, quando lançaram a série Marvels, que impressionou o mercado de quadrinhos. Logo depois de Marvels, também produziu a igualmente bem-sucedida série O Reino do Amanhã, para DC Comics. Ross também colabora como roteirista nas obras em que produz. Se você gostou desse vídeo, dê aquela força para o canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. E é isso. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.